amigos do Cartola, boa noite. Pontualmente em terras bugrinas, 19 horas e 50 minutos. Está no ar mais um editorial Amigos do Cartola. E nesses tempos de interjeição, onde a moda é "e daí?", iniciamos o nosso editorial com o título "Sou vira-lata, e daí?". Meus amigos, o Campeonato Brasileiro começou. Já estamos na terceira rodada. O Cartola está iniciando os comentários pontuais sobre alguns times que a gente tira para fazer comentário. E hoje estaremos conversando sobre Vasco, Palmeiras e Flamengo, para que a gente justifique o porquê do "sou vira-lata, e daí?". O campeonato está aí. Já até alguns dizem que o novo normal do Campeonato Brasileiro, não é? Times que até então com dificuldade financeira, como o Vasco da Gama, passando os últimos anos fazendo campeonatos extremamente medíocres, hoje o Vasco retoma ao seu local de origem, que é um local de grandes clubes e local de disputa entre os melhores. A surpresa aí nesse Campeonato Brasileiro é o Flamengo, mas eu vou já chegar lá e vou dizer que é surpresa para alguns, mas para o Cartola não é, e eu vou dizer por quê. Meus amigos, o Vasco inicia o Campeonato Brasileiro com 100% de aproveitamento em 3 jogos, sendo que ele está com 1 a menos. Hoje é o vice-líder atrás do Atlético Mineiro por questões óbvias. O Vasco já jogou 2 vezes, ganhou 2 jogos. O Atlético jogou 3, ganhou 3 jogos, né? Além disso, o Vasco tem o artilheiro do campeonato, tá? Ou seja, 1 gol por partida, porque o Vasco só jogou 2 vezes e Cano marcou 2 gols. Então o Vasco tem o artilheiro, 1 gol por jogo. É novidade? Não. Cano é o artilheiro das Américas e tem faro de gol. A bola caiu na área, é com Cano. E aí, Cano nos faz lembrar um time onde tinha um certo baixinho, e esse baixinho também tinha fome de gol. A bola caía na área e fatalmente era gol. Então, o que é que podemos concluir com isso? Algumas semelhanças que o time de 97 para frente está sendo formatado. Nós tuitamos recentemente nas redes sociais: time barato, técnico caseiro, time de 97 sendo formatado. Muita gente não entendeu, principalmente os clubistas de YouTube, como é o caso de Márcio Rodrigues, Fernando Júnior, alguns outros colegas futebolistas, né, como Rosero Muchacho, que não entendeu nada que a gente falou. Mas para quem acompanha o futebol, e seu Robson Moreno, que hoje voltou para o Cartola, parabéns a Robson aí, satisfação, meu amigo Robson, sabe muito bem o que nós estamos falando. Se vocês forem comparar modelo de futebol, ou melhor dizendo, o modelo de montagem de time daquela safra de 96 com a safra de 2020, algumas coincidências podemos tirar dali. A primeira delas é a formação do time depois de um desmonte, né? Um desmonte de elenco. E também crise financeira. Se vocês forem voltar ao tempo, o Vasco, que era campeão de 89, tricampeão carioca até 94, fez uma bela campanha em 92, o Campeonato Brasileiro, passou 2 anos em crise financeira com um time modesto, quase cai, já estava em eminência, poderia, se não tivesse uma atitude naquele momento, poderia já nos início de 97 para frente, sentiu o dessabor da Série B. Mas ali o Vasco tomou uma atitude coerente. Resgatou jogadores da base,
somando-se, né, esses jogadores somaram-se ao elenco principal modesto, não tinha nenhum nome de craque. Vocês devem lembrar que o Vasco naquela época subiu, tinha a base Jean, Ian, o Jardel já estava lá um ano, tá certo? Brenner, jogadores da base que foram promovidos ao elenco principal para, junto com o elenco modesto que ali tinha, iniciar um trabalho de recuperação futebolista. O Vasco vivia também crise financeira e apostou num técnico caseiro, que foi o professor e o delegado Antônio Lopes. Antes era Jair Portela. Saiu Jair Portela, entrou Antônio Lopes. E a partir daí o Vasco iniciou um trabalho. Algo semelhante com 2020? Sim. A única diferença é que o Vasco vinha de crise financeira em 2 anos. O Vasco de 2020 também está em crise financeira, mas agravado pelas 3 quedas da Série B. Isso foi muito penoso para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá? Uma queda de um time grande com ativos que devem ser cuidados e gerenciados, como o Vasco tem muitos ativos, né, para se manter. Cair para a Série B é o quê? É diminuição de receita. Lógico isso aí. E 3 quedas, isso causa um abismo financeiro para um clube como o Vasco da Gama. Por isso que Euriquinho, mesmo fazendo oposição o atual presidente Campelo, no momento que estavam querendo julgar lá as contas do Vasco e tentar empichar Campelo, Euriquinho foi para frente dizendo o seguinte: não é hora de política, é hora de salvar o Vasco, porque mais uma queda o Vasco acaba. E poderia realmente o Vasco entrar em sérios problemas com uma torcida gigante dessa, tá? E aí o que aconteceu? Euriquinho, naquele momento, deu uma trégua para salvar o Vasco. O biônico da Globo, Júlio Brandes, não entendeu assim, né? Tanto que até hoje mina negativamente as ações do Vasco, que está a cada dia mostrando uma política bem eficiente financeiramente, com o pé no chão. Está aí o CT sendo construído, aumento de número de sócio-torcedor, fechamento de contrato com o patrocinador de camisas. Tá? Nós temos aí uma grande empresa do varejo também que patrocina o Vasco. O Banco BMG voltou a dar crédito e aos poucos o Vasco retoma as atividades. No plano do futebol, o Vasco começou a fazer o que fez em 96. O Vasco resgata um profissional cascudo que conhece todas as entrelinhas e todas as histórias do Vasco da Gama, que é Antônio Lopes, que participou daquela época da reconstrução. E será o coordenador técnico, é o coordenador técnico do Vasco. E apostou num técnico caseiro, ídolo, e que naquela época se juntou ao elenco vindo do Botafogo, que foi Ramon Menezes. O Vasco traz Ramon Menezes do Botafogo, adiciona ao elenco vascaíno, tá certo? E ali começa uma história de sucesso do Vasco da Gama, que todos já conhecem aí, que foi o melhor time da década de 90. Junto com o Palmeiras, junto com o Grêmio, Cruzeiro e São Paulo, né? Eram os times ali que eram falados da década de 90. Os outros era pontual. E aí Ramon Menezes estreia. Onde é que eu chego? Justificando que só o vira-lata e daí. Meus amigos, o técnico do Vasco é brasileiro. O técnico do Vasco é caseiro, é boleiro. E aí, o que é que nós estamos falando aqui de futebol em relação a treinador? É a discussão se o futebol brasileiro deve trazer estrangeiro ou não. E eu sempre disse, não, nós não precisamos. Tá aí Ramon. Em 2 jogos, o Vasco mostrando o trabalho que está sendo feito desde quando houve a paralisação do futebol devido à pandemia. Ramon mostrando alteração de jogo,
Ramon mostrando criatividade, Ramon mostrando que jogador pode sim assumir funções variadas no decorrer da partida. É o caso de Benítez, que mostrou que alterna esquerda, direita e também para o centro. Ramon mostrando que assume posições estratégicas de esquema tático durante o clímax da partida. Vocês perceberam São Paulo e Vasco domingo, tá? De vários posicionamentos do Vasco da Gama. O Vasco teve uma hora que, quando o São Paulo estava pressionando, tá? O Vasco muda o esquema tático para 4-1-4-1 com a entrada de Bruno Gomes, abrindo as laterais do Vasco, depois culminou no gol do Vasco da Gama. Então você vê o repertório de um técnico brasileiro com time limitado. Mas o Flamengo ainda insiste em fazer o futebol de circo, vender circo para a população, principalmente por seus torcedores, tá? Querendo induzir um mercado que só na cabeça dos dirigentes do Flamengo e de alguns clubistas, cronistas como Fernando Júnior e Robson Moreno, acha que é o melhor para o futebol brasileiro, a ponto de contratar o roupeiro de Guardiola, dizendo que é técnico. E não vamos esquecer aqui que Jorge de Jesus, da forma que chegou, saiu covardemente. Porque ele sabia que este ano ia ser difícil para ele. Não ia ser fácil, como ano passado. Os times acordaram, os técnicos brasileiros começaram a mostrar seu valor e Jesus ia penar. Mas ele saiu antes, porque é aquela velha máxima, né? É melhor eu sair quando eu estou bem do que eu continuar e queimar meu filme, né? Aí ele volta para o futebol medíocre, que é o futebol português. Porque o mercado de Jesus não existe. Jesus não tem mercado da Europa. Ou ele joga em Portugal ou ele vem para o Brasil. Ele veio para o Brasil para tentar usar o Flamengo, que é um time grande, que é um time de massa, que é um time internacional, para fazer trampolim. Mas ele não conseguiu. Porque na Europa tem melhores do que ele, ó, e muito. E no Brasil também, né? E aí a gente mostra o complexo de vira-lata. Por quê? Porque Domenech chega e a imprensa, tá? Quando o Domenech perde para o Atlético Goianiense, tá certo? Também o Flamengo teve a primeira derrota antes, né? Não tô lembrado qual foi o time que ele perdeu, só sei que o Flamengo venceu agora o Curitiba. A imprensa vai e diz, o Flamengo é um time bom? É, legal, excelente, é o melhor elenco do Brasil, sem dúvida nenhuma. Aí a imprensa vira-lata vai e fala, está em processo de transição, quando esse time embalar, ninguém segura. É a imprensa vira-lata. Mas a imprensa vira-lata, ela não dá crédito aos treinadores brasileiros que começaram a fazer um bom trabalho e corrigir as merdas feitas por técnico estrangeiro. Exemplo do Santos, que trouxe o Josualdo, que só fez bagunçar o trabalho perfeito de Sampaoli, que é estrangeiro. A gente aqui também não critica, somente critica estrangeiro, a gente também tira o chapéu. Condé e Sampaoli, sim, estão mostrando que são bons técnicos e com elenco, qualquer elenco na mão. Nós não podemos falar isso de Jesus. Jesus só teve a oportunidade de pegar o melhor. Ele não teve a coragem, primeiramente, de pegar o desafio financeiro do Vasco da Gama, que foi o primeiro clube a procurá-lo, e também recusou o Atlético Mineiro. Então aqui nós não podemos jamais dizer que Jesus é bom. Porque dizer que uma pessoa é boa onde está no local melhor, não funciona. Aí é muito fácil. Sampaoli e Condé, sim, estão em elencos que não são bons elencos, mas conseguem tirar ali leite de pedra, que é o caso de São Paulo no Atlético Mineiro aí, que vai dar trabalho no Campeonato Brasileiro. Ramon aparece como uma safra de técnico brasileiro, tal como se espera do futebol brasileiro. Criativo, boleiro, tá certo? Conhece futebol, porque quem
estuda futebol, quem acompanha futebol, sabe quem foi Ramon em campo. Tá? E eu coloco aqui para vocês, ó, dos 5 melhores batedores de falta, eu coloco o Ramon entre os 5. E aqui na safra pobre, que eu digo para todo mundo, eu nunca mais vi uma cobrança de falta, eu nunca mais vi um gol olímpico, dificilmente eu vejo uma jogada ensaiada, e eu vi isso no Vasco contra o Sport. Eu vi o Vasco avançar as linhas de ataque, com os pontas chegando, dando condição para o atacante e os meias de contenção logo após aqui. O gol do Vasco foi assim. Não é à toa que Felipe Bastos fez o gol. E olha que Felipe Bastos estava sendo criticado do Vasco por não atuar de forma eficiente. E com o Ramon ele vem ganhando protagonismo, tá certo? E nós podemos ter no Vasco da Gama um novo NASA. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. Então o Vasco está sendo formatado. E esse ano ele vai dar trabalho. O Vasco já está classificado na Sul-Americana. Começa muito bem o Campeonato Brasileiro, o que dá confiança a um time. E vai fazer um jogo diferente com o Goiás. Nós não podemos subestimar o adversário. Mas que o Vasco, no jogo de volta da Copa do Brasil, será outro, esse será. E a torcida pode aguardar sim que vai ser um jogo de classificação, porque Ramon está mostrando aí repertório a cada jogo. Quinta-feira será o primeiro teste fora de casa contra o Ceará. E aí a imprensa dando respaldo para Domenech Torrent, o roupeiro de Guardiola, dizendo que este roupeiro ainda precisa colocar sua filosofia no Flamengo. Aí acaba até queimando Jesus, dizendo que o Flamengo está com peso acima da média. Tá? Mas o fato é que não é o técnico estrangeiro que está dando padrão de jogo. É o futebol brasileiro e os técnicos brasileiros que vêm melhorando a cada dia. E aí eu tenho que resgatar o professor Lucha. E aí eu tô vendo a Fox, eu assisti agora há pouco a Fox Sport, tá? Dizendo o seguinte: ah, Luxemburgo, o mais do mesmo, não tá dando volume de jogo ao Palmeiras. Meus amigos, assim como o Domenech também tá colocando sua filosofia, a imprensa fala isso, por que não falar de Luxemburgo? Mais do que o técnico é o jogador. E não esqueçam que com Cuca foi a mesma coisa. Com Filipão também. O time do Palmeiras, me parece que os jogadores ainda não entraram no Campeonato Brasileiro. O William Bigode simplesmente não existe em campo. Marcos Rocha, um grande lateral, não consegue fazer o que fez ano passado. E ano retrasado também, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro. O time do Palmeiras há muito está apático. E não adianta o técnico fazer alterações, movimentar ali, movimentar aqui, que o problema do Palmeiras é os jogadores entender a filosofia do que é ser Palmeiras. Esses jogadores que estão aí ainda não entenderam. Seu Rony saiu do Atlético Paranaense a peso de ouro. Na hora que bota a camisa da academia, parece que esta camisa pesou em Rony. É aquela velha máxima. O cara é jogador de time, quando veste uma camisa da seleção, pesa. Seu Rony até agora não mostrou para que veio. E a culpa é de Luxemburgo? Jamais. O maior vencedor de campeonatos de títulos no Brasil é Luxemburgo. Sempre teve em times competitivos. Luxemburgo mostrou isso no Vasco. Um time medíocre, tirando leite de pedra. E aí o Palmeiras não joga. A imprensa do Brasil é vira-lata, é injusta com o Vanderlei Luxemburgo.
querendo emplacar uma narrativa de técnico estrangeiro. Ainda bem que Ramon tá aí para mostrar o contrário. Cuca está aí com um bom time. O Santos jogou muita bola. Nós temos aí técnicos muito bons. O próprio Roger Machado no Bahia com elenco também mediano, mostrando um bom trabalho. Mas a imprensa acha que emplacar a narrativa circense do Flamengo é o que é melhor para o Brasil. Portanto, meus amigos, o Campeonato Brasileiro está de volta. De olho no Vasco da Gama. Antes o Cartola tinha dito aqui, o Vasco vai brigar para permanecer na Série A. O Cartola muda a sua opinião e diz: cuidado com o Vasco, não deixa nadar. Boa noite a todos, fiquem com Deus.